A nossa região, num passado não muito distante, ficou muito conhecida pelo extrativismo da madeira e da erva mate. Ao longo dos anos, muitas áreas aí foram transformadas em reflorestamentos de árvores exóticas da nossa região. E ainda continua sendo um polo madeireiro, principalmente no setor de esquadrias. Para abastecer o mercado local, há a necessidade de implantação cada vez mais de áreas de reflorestamento. O programa Milênio Rural foi conhecer um pouquinho mais do sistema de produção de mudas. Acompanhe. Paraná, terra das araucárias, famosa pelas serras vestidas por mata nativa, lugar que até alguns anos atrás era difícil imaginar beleza que não fosse típica da região. Mas os anos passaram e a paisagem mudou em alguns lugares. Ao invés de araucária, é o pinus que conquista espaço. No Brasil, há mais de 100 anos, o pinus de origem estrangeira é plantado, mas só depois de 1950 foi incluído no mercado de madeira, comércio que também dá espaço para a madeira do eucalipto. No Paraná, no município de União da Vitória, vamos acompanhar o processo de produção de mudas de pinus e de eucalipto. Acompanhamos o manejo das mudas na propriedade do Sérgio. A semeadura do eucalipto começou no início de abril. Já o pinus foi semeado por volta de novembro de 2010 e está próximo do último estágio. O processo da produção de mudas tem 3 etapas: semeadura, crescimento e rustificação. Na semeadura, o produtor pode escolher sementes de 3 classes: a ACS, a área de coleta de sementes, que são coletadas de árvores aparentemente de boa qualidade, a APS, como explica Sérgio, a área de produção de sementes. A APS é uma área de produção de sementes, é a forma mais simples, né? A gente tem um plantio que a princípio foi um plantio comercial, que a pessoa resolve colher semente, né? Vai lá, faz uma seleção das melhores árvores e as outras, né, simplesmente corta. Aí ele vai ter uma área de produção de sementes, né? É a forma de menos melhoramento, né? Uma forma bem básica de produzir semente. Se quiser melhorar um pouco mais esse pomar, né? A pessoa pode investir, escolher algumas boas matrizes, algumas boas árvores, né? Segundo, né, os critérios que ele elege aí, né? Crescimento, padrão da madeira, né? Poda, desgrama natural, resistência ao frio, né? A pessoa elege alguns critérios e começa a procurar as boas árvores. A partir dessas árvores aí, ele acha as ideais que ele julga, e a partir desse grupo, um mínimo de 40, ele pode formar um pomar, né? Essas 3 classes são utilizadas para a coleta de sementes de pinus e eucalipto. Sérgio trabalha com a APS e as clonadas, que dão melhores condições de manejo. São espécies resistentes a geadas e têm maior qualidade. Como é que é esse processo? É só de eucalipto ou de pinus também sofre esse processo? Como é que é? É só o processo de separação a gente tem, porque a semente de eucalipto é uma semente muito pequena, né? É uma semente de difícil manuseio. Então, devido a essa dificuldade do trabalho com ela ser muito pequena, é que a gente acaba remetendo a uma indústria, onde essa semente vai ser peneirada, classificada por tamanho, e a seguir ela vai ser peletizada, né, para que a gente possa trabalhar com cada uma individualmente. No pinus não tem necessidade, porque o pinus já tem um bom tamanho de semente, já é possível manuseá-lo. Essas 3 classes são utilizadas para a coleta de sementes de pinus e eucalipto. Sérgio trabalha com a APS e as clonadas, que dão melhores condições de manejo. São espécies resistentes a geadas. A parte de um processo primeiramente de peneira, né? Classificam por tamanho, e a seguir são, né, um processo de vibração, ela vai agregando uma massa né, a base de fosfato ali, que vai dando esse formato, né, de uma esfera, uma pequena esfera ali, né? E por último vai receber uma coloração para, né, ficar uma coisa bem distinta dos materiais que a gente usa no viver, né? Então a gente pode escolher a cor da semente, né, do pellet, né?
sementes de pinos têm tamanho suficiente. Com as de eucalipto, passamos para o processo de produção. Nos viveiros, o solo puro não é utilizado, pelo seu peso e o dano ambiental ocasionado pelas grandes quantidades retiradas. Então, é preparada uma mistura de substrato e outros componentes. O substrato vai ser uma mistura aí, né? Normalmente é turfa, casca de pinos decomposta, o coco moído, né? A casca do coco moído. Esse tipo de material, material orgânico que já esteja bioestabilizado, né? Que não tem mais fermentação. Junto com isso a gente mistura calcário, né? Alguns adubos químicos aí que a gente tem, né? Que são próprios para viveiro, né? De uso próprio de viveiro. A partir dessa mistura a gente enche os tubetes e pode semear, fazer a semeadura e uma posterior cobertura com vermiculita, né? Para garantir uma umidade em cima dessa semente. Como funciona o adubo Osmocote? Pronunciei certo, Sérgio? É isso daí, o correto é Osmocote mesmo, né? Forma como você lê, como você escreve. O Osmocote é um adubo que, né, pelo nome já sugere, é um adubo que trabalha pelo processo de osmose. São sais solúveis que ficam dentro de um... Ele é peletizado, né? Um processo parecido com a da semente, né? Ele tem uma película que, quando ele recebe água, né, num ambiente que tenha calor e água, ele vai liberar esses sais lentamente, durante um período pré-determinado, né, conforme a grossura dessa película. Né, para o eucalipto a gente usa o adubo com uma liberação para 3, 4 meses, né, para pino 5, 6 meses. Ele vai liberar esse adubo lentamente e no final desse processo a gente vai ter só a película cheia de água dentro. Né. No final do processo todo o adubo saiu e ficou só a água dentro. Mistura mais um pouco e está pronto o substrato. Edson e Davi têm prática e com as mãos enchem os tubetes. Cada um possui espaço para cerca de 50 centímetros cúbicos de substrato. Os 2 funcionários chegam a completar mais de 100 suportes por dia, o equivalente a 10.000 tubetes. Depois, as sementes politizadas são inseridas nos tubetes para germinar e crescer. Para a muda começar a aparecer, é necessário aproximadamente 1 mês. Em seguida, elas são separadas por tamanho. Algumas falhas de germinação são aparentes. Cerca de 35% das mudas nem chegam a brotar. As separadas são levadas à estufa para controlar a temperatura e umidade, pois longos períodos de chuva podem adoecer as mudas e causar perdas. O objetivo dessa tela do início aqui é para a gente proteger, se chegar a ocorrer uma chuva mais pesada, é para diminuir, né, a violência dessa chuva, diminuir o tamanho da gota d'água e com o passar do tempo, quando as plantas começarem a germinar, a gente vai fazer uma proteção contra os pássaros, né, antipássaro com essa mesma tela. A gente vai levantar, né, proteger, né, individualmente cada canteira para que os passarinhos não possam entrar, não possam comer semente. Mudas de pinos e eucalipto levam cerca de 5 a 6 meses para crescerem e serem rustificadas, momento que devem sair dos tubetes. Sérgio chega a produzir 2,5 milhões de mudas anualmente, 800.000 são de pinos. Ao terminar o crescimento, é hora de se adaptar ao clima e estar pronta para ser vendida. A atividade de reflorestamento é uma atividade a longo prazo. Vale a pena nós plantarmos uma muda de boa qualidade, como nós acompanhamos aí na matéria.